Lição 4. A sutileza da normalização do divórcio. Casamento e divórcio no Antigo Testamento. O ensino veterotestamentário é muito claro quanto à constituição da família por Deus. O primeiro casamento foi celebrado ainda no Éden. Observa-se em Gênesis 1:24 que o padrão era monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No entanto, rapidamente as culturas criaram formas alternativas de matrimônio, como a poligamia, já presente em Gênesis 4:19. Mais tarde, quando os israelitas receberam a lei de Moisés, o divórcio foi finalmente regulamentado. Através de uma carta escrita pelo marido, este poderia mandar sua mulher embora. A ex-esposa, por sua vez, poderia contrair novas núpcias. Saliente-se que era proibido a ex-esposa voltar para o primeiro marido, caso ela tivesse contraído um segundo matrimônio. Casamento e divórcio no mundo romano. O casamento na cultura romana seguia o padrão monogâmico heterossexual. Na sociedade romana pré-cristã, o casamento era essencialmente um fato social, havendo divergência entre estudiosos se era um ato jurídico. Ele era resultante da convivência e da vontade dos cônjuges de constituírem a sociedade conjugal. Os romanos faziam diferença entre casamento entre cidadãos romanos, casamento entre estrangeiros, uniões simples entre escravos. Havia também a figura do concubinato, caracterizado pela união extraconjugal estável. Este último constituía-se de mera união de fato e não de direito. Na cultura romana, o divórcio poderia ser requerido por qualquer dos cônjuges, visto que o vínculo essencial da união era a afeição recíproca do casal. Casamento e divórcio no Novo Testamento. No período neotestamentário, observamos que os judeus assimilaram as características matrimoniais da sociedade romana, isto é, casamento monogâmico em oposição à poligamia praticada no Antigo Testamento. Nota-se, inclusive, certa tendência para a banalização do divórcio, utilizando os preceitos deixados por Moisés em Deuteronômio. Assim, Jesus foi confrontado por seus patrícios sobre a legalidade do divórcio instituído por Moisés. A isto o mestre respondeu: Moisés permitiu por causa da dureza de vosso coração, mas não foi assim no princípio. Dessa forma, Cristo restaurou a sacralidade do casamento, asseverando que somente em casos de impureza sexual poderia haver a separação conjugal. Posteriormente, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, trata da questão do casamento entre um crente e um descrente. Nessa hipótese, quando o descrente decide abandonar o lar, tem-se por dissolvida a união conjugal. A sutileza da normalização do divórcio em nossa sociedade. Em nossa sociedade, o casamento é definido como um ato jurídico solene de natureza contratual. Sendo assim, sua extinção demanda um processo legal chamado divórcio. Estatísticas recentes assombram quanto ao número de divórcios em nosso país. Consequentemente, as igrejas evangélicas têm necessitado cuidar cada vez mais de pessoas nessa situação. A posição da igreja a esse respeito é sempre buscar a reconciliação do casal. Ressalvadas as hipóteses apresentadas no Novo Testamento, entendemos que o matrimônio é indissolúvel. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus declara que reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeitos civis, desde que não afrontem os princípios bíblicos e, em especial, não seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente.